Olá, galera do terceiro ano, tudo bem? Que saudade que a tia estava de vocês, voltei. Hoje é a nossa aulinha de português e nós vamos aprender sobre um outro gênero textual. Nós já aprendemos vários gêneros textuais, não é verdade? Então, hoje nós vamos aprender mais um. E o nome desse gênero é opinião do leitor. Opinião do leitor é o que o nome diz, gente. Quem é o leitor? É quem lê, né? A notícia, o livro, a reportagem. E como que nós trabalhamos essa opinião do leitor? Como nós escrevemos? Como funciona? Como faz pra gente dar essa opinião? Que eu acho que muitas pessoas querem dar uma opinião sobre alguma coisa que leu, gostou, ou que não gostou, mas não conseguem. Na página 24, nós estamos falando dessa opinião do leitor, que chamamos de carta do leitor. Por quê? O leitor faz uma carta expondo seu ponto de vista sobre a matéria, pedindo para a revista falar sobre alguma matéria específica, ou para o jornal, ou para uma publicação, pedindo alguns pontos. Vamos lá. Na primeira carta, na carta 1, nós temos o neurocirurgião, né? Começamos com o assunto neurocirurgião, para chamar a atenção, igual a reportagem, igual a notícia. E aí, as pessoas quererem ler, quererem saber o que ele quer falar. Vamos lá. Olá. Todo mundo na página 24 lendo a carta 1. Olá. CHC. Sou Pedro. Eu tenho 11 anos e eu estou no 5º ano. Eu gosto muito de revista e queria que vocês publicassem mais matérias sobre medicina, anatomia humana, neurologia, neurocirurgia e cardiologia. Faço esse pedido, pois gosto muito de medicina e anatomia humana. Meu sonho é ser neurocirurgião. Gosto muito de matérias sobre o cérebro, que é o órgão mais complexo do nosso corpo, e queria entendê-lo melhor. Obrigada por me darem atenção. No finalzinho tem aí, PH, ele é do 7 de Lagoas, de Minas Gerais. Ou seja, ele colocou o nome dele reduziu, né? O nome dele é Pedro Henrique, e ele colocou de onde ele veio. Na página 25 temos a carta 2. Répteis famosos. Olá, pessoal da CHC, que é o nome de uma revista. Meu nome é Pedro, eu tenho 7 anos. Li a matéria sobre os jacarés e gostei da parte que fala sobre a mandíbula, que fica na boca, essa parte aqui, Tenho uma dúvida. O jacaré e o crocodilo dormem na água ou na terra? Obrigada. PPK, Balneário de Piçaras, Santa Catarina. Ele também reduziu o nome, mas o nome dele é Pedro Bona. Vamos lá. A carta do leitor é uma oportunidade que a gente tem de se manifestar sobre algo que a gente queira, entendeu? Então, se você não gostou, se você quer criticar, se você quer elogiar, falar que gostou muito, se você tem uma opinião a mais a acrescentar àquela notícia, ou se você tem uma dúvida, como o Pedro do Jacaré perguntou, jornal, revista, muitas vezes, dependendo do que for falado, e se for vontade do leitor, as revistas e os jornais colocam a matéria em restrito. O que é restrito? Ele não coloca o nome, não coloca o lugar e não coloca quem enviou. E aí só fica lá a opinião
mas a pessoa não, ninguém sabe quem mandou aquilo, entendeu? Ainda na página 25, nós temos um jogo rápido, que é uma interpretação. Nós vamos responder de acordo com as duas cartas que acabamos de ler. Número 1. Qual é o assunto abordado em cada uma das cartas lidas? Então, pessoal, na primeira carta, a gente pode perceber que nós lemos o quê? Sobre neurocirurgia, não é? Sobre medicina. E na segunda carta, nós lemos uma dúvida sobre jacaré. Então, a resposta seria, na primeira carta, né? O assunto foi sobre medicina. E na segunda, uma dúvida sobre os jacarés. No número 2, está perguntando quem escreveu uma dessas cartas. Então, cada uma dessas cartas, a primeira carta, né, a carta número 1, foi escrita por Pedro Henrique. E a segunda pelo Pedro Bona. Quem colocou só PH e PB não tem problema, tá bom, pessoal? Então, sabemos que as duas foram pelo Pedro, mas uma é Pedro Henrique e a outra Pedro Bona. Número 3. Vamos responder sobre os autores da carta. Letra A. Qual deles manifestou não ter só gostado da reportagem, mas também da revista? Foi, né, o menino da carta 1, o Pedro Henrique. Letra B. Qual deles ficou com uma dúvida após ler a reportagem? Foi o Pedro Bona, não foi? Que teve a dúvida sobre o jacaré dormir na água ou na terra. Número 4. Sobre a carta 1, assinale a alternativa que mostra o motivo do autor ter pedido matérias sobre medicina, anatomia humana, neurologia, neurocirurgia e cardiologia. Primeiro quadradinho, ele gosta muito de estudar os ossos do corpo humano? Não, né? Segundo, ele gosta muito de estudar o cérebro humano? Muito bem, isso mesmo. Segundo quadradinho. Na carta 2, por que Pedro Bona resolveu escrever a carta? Pedro Bona resolveu escrever a carta por quê, gente? Vocês lembram? Porque ele tinha uma dúvida sobre a matéria, não é? Então, nós vamos colocar porque ele tinha uma dúvida sobre a matéria dos jacarés. Aqui, ó, no desafio, nós não vamos responder. Por quê? O trecho está bem apertadinho, não é? E a gente não vai ter espaço para poder responder aqui no livro. Na página 27, nós vamos falar sobre o leitor também pode reclamar. Como assim, pessoal? Então, a gente sabe que quando a gente manda uma carta para revista ou para jornal, quando a gente faz uma carta do leitor, pode ser reclamação também. Não precisa ser só elogios, entenderam? Aqui na página 27, tem um exemplo que a Mariana mandou uma carta para a mesma revista, mas não foi só fazendo elogios, não. Vamos ler? Brasília, 7 de março de 2019. Prezado editor-chefe da revista Ciência Hoje das Crianças. Meu nome é Mariana Sena e eu sou uma leitora frequente da revista Ciência Hoje das Crianças. A cada nova edição, fico muito empolgada com as matérias e sempre leio todas as sessões. Mas, apesar da minha ligação com a revista, eu tenho uma reclamação a fazer. Por que as edições são bimestrais? Ou seja, gente, só é feita edição de 2 em 2 meses. 2 meses é muito tempo para esperar uma nova edição, pois a minha curiosidade e a minha vontade de ler, sempre mais e mais, acabam me deixando muito aflita. Por isso, peço que, por favor, vocês passem a publicar uma edição por mês, porque eu acredito que seria muito interessante para vocês também, que trabalhariam mais, mas também ganhariam mais, além de deixar leitores como eu muito mais felizes. Peço que pensem a respeito e aguardo uma resposta favorável. Ficarei na torcida. Muito obrigada, Mariana Sena.
Na página 28, nós vamos interpretar o texto da reclamação da Mariana, não é falar sobre o texto que a gente acabou de ler. Jogo rápido. Número 1. Uma carta é um gênero textual que tem uma estrutura definida. Análise da carta de reclamação lida em seguida. Analise a carta que nós acabamos de ler, né? E em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência dos elementos que foram encontrados na carta anterior. Ela começa com data e local, expressões usadas para apresentar o remetente, corpo do texto, assinatura e despedida? Não, né? Começou com o local, depois deu a data, depois usou as expressões para chamar a atenção do destinatário, desenvolvimento da carta, despedida e assinatura, que por último tinha o nome dela, não é? Isso mesmo, o segundo quadradinho, né? Que ela primeiro colocou de onde ela estava falando, que dia que ela escreveu a carta, né? O que ela queria chamar a atenção para ler a carta dela. Logo depois ela desenvolveu a carta, colocou o assunto, se despediu e assinou a carta. Número 2. Quem envia a carta é o remetente. Quem recebe é o destinatário. Quem é o remetente e quem é o destinatário da carta da reclamação? Sabemos que quem envia é o remetente. Então, o remetente foi a Mariana. Isso, porque foi ela que enviou a carta. E o destinatário foi a revista, porque foi quem recebeu a carta. Número 3. Qual é a reclamação feita pela remetente da carta lida? O que a Mariana reclamou, gente? Ela reclamou das edições serem o quê? Bimestrais, não é? Por quê? Porque só saíam de 2 em 2 meses. Número 4. Como o remetente da carta se despediu? Ela se despediu, né? Pedindo para que fosse analisado o pedido dela e agradecendo, isso mesmo. Ela pediu para que fosse analisado e agradeceu a atenção. Número 5. Você acredita que a reclamação da Mariana será ouvida e o pedido dela será respondido? Se você acha que sim, coloque sim, né? Porque realmente é o que ela falou, seria lucro. Mas se você acha que não, você diz não, porque eu acho que eles não dão importância, não sei. A resposta aqui é pessoal, então cada um responde o que acha. Então, amores, agora nós vamos, né? Eu acho que vocês já conseguiram entender o que é uma carta do leitor, não é? Que ele pode reclamar, ou ele pode elogiar, ele pode tirar uma dúvida, ele pode, né, expor a opinião dele. Nós vamos aprender outra matéria hoje. Hoje, ó, estamos recheados de matéria. Eu perguntei pro pessoal que está aqui na sala e vou perguntar para vocês também de casa. Vocês já ouviram falar em dígrafo? Dígrafo. Já ouviram? Alguém sabe o que é dígrafo? O pessoal que está aqui na salinha hoje não sabe. E vocês sabem? Então, vamos aprender. Gente, muito fácil. Eu ia falar na... Por que é fácil? Isso, Laura. Muito bem. O quê? Eu falei? O dígrafo é parecido com fonema. Nós acabamos de aprender o que é fonema, não é? O que são letras e fonemas. As letras são a quantidade de letra que tem, independente do som. Já os fonemas apresentam só o som da letra. Tudo que a gente consegue identificar, nós chamamos de fonema. Geralmente, o fonema tem um número menor do que a quantidade de letra. Já o dígrafo fala de duas consoantes, não é? Juntas, mas tem o mesmo som.
a gente só usa duas, né? Dois fonemas, porque essa é a regra do nosso país, mas da nossa ortografia. Mas nós sabemos que tem som de uma letra só. Como, por exemplo, RR, não é? Usamos dois R's, mas tem o som de um R só. Carro. Carro tem dígrafo? Sim, por quê? R e R. Vassoura. Vassoura tem dígrafo? Sim, S e S. Então, dígrafo é quando duas consoantes se juntam, mas tem som apenas de uma. R, R, S, S, Q, U. Não é? Agora, nós vamos passar para o livro na página 29 para terminar de explicar. Dígrafo é S. Isso mesmo. Então, dígrafo é S, S, R, R, Q, U, não é? Quando a gente escreve assim a palavra que, a gente faz o quê? Q, U, E. Mas quando a gente fala, parece que ela é escrita só o quê? Q e E, não é? O U não tem som. Então, quando a gente junta o QU, o RR e o SS, eles têm o som de uma letra só, não é, pessoal? E também o GU também. O GU também, muito bem. Também tem som de uma letra, só tem um som, não é? Temos dois tipos de dígrafo. Temos esse dígrafo, que é a junção de duas letras para representar o mesmo som, como vocês deram um exemplo. E tem também o dígrafo consonantal. O dígrafo consonantal é quando junta duas consoantes. Ou seja, o QU não entra nisso, né? Porque o U não é consoante. O U é o quê? Vogal. Agora, o RR, o SS, entra sim, não é? Vamos fazer essas atividades aqui para saber se vocês conseguiram aprender? Na unidade 13, você aprendeu a diferenciar o som, né, da representação gráfica, que é o som das letras. Identifique quantas letras e quantos fonemas tem. Então, como a gente já aprendeu, nós vamos separar aqui a quantidade de letra e a quantidade de fonema. Entarrecedora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 letras, isso mesmo. Entarrecedora, nós escutamos o som de todas as letras? Não, né? Nós não escutamos o som de um R. Então, são 13 letras e 12 fonemas. Nosso. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Escutamos todas as letras? Não, né? Escutamos um S só. Então, são 5 letras e 4 fonemas. Riquezas. Riquezas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Quantos sons escutamos nessa palavra? Apenas 7, porque não escutamos o som da letrinha U, da vogal U, né? E se a gente for separar essas 3 letras, nós vamos falar que a entarrecedora e o nosso são dígrafos consonantais, porque tem encontro de duas consoantes. Já a riqueza não é consonantal, porque a junção do QU não são duas consoantes, é uma consoante e uma vogal. Então, pensando nessa definição, não é, de dígrafo, que é a junção de letras, quais são os dígrafos que a gente acabou de ler? RR, SS, não é? E QU. São 3 dígrafos. Na página 30, nós temos vários exemplos de palavras que contêm dígrafo. E nós vamos ver que existem vários dígrafos, como CH, chuva. Nós só ouvimos um som, não é? E CH também é um dígrafo. Ilha, LH. Fronha, NH. GU, não é, Laura, como você falou. QU, de queijo. XC,
como a palavra exceção, né? 2 S's, XC cedilha, RR, SC. Dígrafos vocálicos. Além de 2 letras, formam um som e uma única vogal. Os dígrafos vocálicos já são outro tipo de dígrafo. Nós falamos sobre o dígrafo normal, não é? Que são todos os tipos de dígrafo. O dígrafo consonantal, que são 2 consoantes juntas. E agora nós vamos falar do dígrafo vocálico. Tia, dígrafo vocálico são 2 vogais? Não. Dígrafo vocálico é quando tem uma vogal e tem outra letra para fortalecer o som da vogal. Tipo assim, ó. Oi? É assim, ó. Tampa, ó. AM. Se a gente lê tampa, a gente vê que o M aqui não tem o som do M. Ele faz o A ficar certo? Tampa. Então o M aqui, o A e o M aparece como dígrafo, porque ele faz o A, né, a vogal, ter um som ele muda o som da vogal, entenderam? Tempo. O que o M faz aqui? Faz o M faz o E virar N. E aí a palavra fica tempo. Limpo. O M faz lim. Assim como o M, né, que são todas as palavras com P e B depois, nós temos o N, que tem o mesmo efeito, né, só que é usados em palavras diferentes, com escritas diferentes. Canto, vento, ponto, fez o O virar on. O U aqui virou E isso tudo é chamado de dígrafo consonantal, quando o M ou o N vem dando um tom mais forte para as vogais. E, I, O, U. Desafio na página 30. Destaque os dígrafos presentes nas palavras e escreva quantas letras e quantos fonemas há em cada uma delas. Se não der no livro, pode colocar no caderno, mas eu acho que se a gente escrever pequenininho aqui do lado e apertar, a gente consegue. Aqui na página 20, na página 30. O espaço é pequenininho no desafio, isso, por último. Mas eu acho que dá, não dá? Letra A, chumbo. Quais são os dígrafos da palavra chumbo? O CH, não é? E o M, que é E tem 6 letras e 4 fonemas. Letra B, guitarra. Os dígrafos são GU e RR. Contém 8 letras e 6 fonemas. Comprimento. Os dígrafos são o M, e N. Não é? 11 letras e 9 fonemas. Passarinho. SSNH. 10 letras e 8 fonemas. Crescimento. SC e N. 11 letras e 9 fonemas. Muito bem, pessoal. A página 31 e 32 nós vamos pular, porque está falando de uma matéria nova, que nós vamos precisar um pouquinho mais de tempo para poder aprender, não é? Porque hoje já foi muita coisa. Na página 33, nós vamos, tá falando sobre o gênero, da forma como devemos escrever a carta do leitor, não é? Lembra que a gente sabe que o gênero textual, todo gênero textual tem um modo certo de escrever, não é? Tem todo um cronograma. Primeiro é o título, subtítulo, ou aqui no caso, primeiro trabalhamos o local, depois a data, não é? Logo aqui, nesses pontinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós temos toda,
a sequência de como nós deveríamos fazer uma carta do leitor. Quais são os pontos, né? Então, nós iniciamos com o local que estamos, né? Depois colocamos a data, o vocativo, que é de que assunto nós vamos falar. Depois, a linguagem acessível, né? Para que a pessoa que esteja lendo entenda. Depois, a indicação do texto, qual está se referindo, não é? Do que você está falando. A sua opinião do que aconteceu ou a sua dúvida. Depois, defender o seu argumento, né? Dizer, eu estou escrevendo isso porque eu acho que ficaria bom para mim e para vocês, ou seria bom para todo mundo. Colocar, né? E depois vamos concluir o assunto, dizer, né? Finalizo por aqui, porque isso, aquilo, se despedir, né? E assinar, ou seja, colocar o seu nome no final novamente. Então, assim nós vamos pegar o nosso caderno de português, vamos fazer essa carta do assunto que você quiser. Vocês vão imaginar que vocês leram um assunto, uma revista, e vão expor uma dúvida, uma crítica, ou uma reclamação, ou um elogio àquela revista, aquele jornal, aquela matéria que você leu na internet, o que vocês quiserem colocar, um livro, e aí vocês vão falar, eu acho que a história deveria ser assim, deveria ser publicada mais vezes, ou eu adoro o blog, eu adoro o canal do YouTube, qualquer tipo de coisa que você vai escrever a sua carta, né, de leitor, vai colocar a sua opinião e vai fazer no seu caderno de português. Depois, tirem uma fotinho e manda pra tia, tá bom? Pra gente saber se a gente conseguiu fazer certinho e aprender esse novo gênero, que é carta do leitor. Na página 34, nós vamos falar sobre a oralidade desse assunto, né? Que seria que todos estivessem na sala e cada um lê a sua carta. Mas, infelizmente, isso hoje não vai ser possível. Então, só com a fotinho, a tia vai ler a cartinha para quem está aqui na sala, não é? E depois eu faço outro vídeo lendo a cartinha de quem fez aqui na sala para vocês, tá bom? Beijo, amores! A tia vai dar um tchauzinho pra vocês. Por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham aprendido mais um gênero textual, que é a carta, e o dígrafo, tá bom? Hoje vamos dar um tchau, pessoal, pro pessoal que tá em casa. Tchau! Tchau, pessoal! Vamos dar um tchau pra turma da tia Andressa também, pra turma da tarde? Tchau, 302! Tchau, 301! Dá tchau, Laura! Tchau, Marcelinho! Tchau! Até a próxima!